Hare Krishna! Devotos e devotas de Shri Hari, Hari Hari Haribo! Reverências, querido Chaitanya! Oi, Krishna Devahuti, reverência, tudo bem? Tudo Então, nós estamos num dia bem? especial hoje, hein? Ver essa porra de Prabhupada, realmente. Prabhupada é Pois tudo para é, nós, né? Nossa vida e alma, né? pois é. Prabhupada, assim, somos muito gratos, não é? Pela vinda de Prabhupada, por ele ter feito tanto sacrifício, assim, sabe? Ter se doado completamente, de corpo, de alma. É impressionante. E se não fosse ele, a gente não estaria vivendo, né, buscando Krishna, vivendo Krishna aqui agora em nossa consciência, em nosso coração. É Então, assim, muito quando eu estranho lembro de... você ter morrido, né? Tanta vida, tão louca aqui no Ocidente. Pois Muito é, triste. gente, assim, eu vejo que a gente deve a vida, assim, sabe? A nossa vida, a minha vida mudou depois que eu conheci a consciência de Krishna. E isso é graças através de Prabhupada, não é assim? Que foi um instrumento exemplar, não é? De Shri Hari. Então, nessa data auspiciosa, um pouquinho rouca ainda, mas está tudo bem. Nós vamos fazer essa homenagem, né? Estamos aqui fazendo uma homenagem para Srila Prabhupada. Então, aceitem com muito carinho. A gente fez uma apresentação, né, Chaitanya, que a gente vai compartilhar agora. Sim. Depois eu fiz um vídeo, né, além da apresentação, fiz essa Ah, é. apresentação e vou Tem um fazer bônus? tem um bônus, que é um vídeo de homenagem a Prabhupada. Então, aceitem com muito carinho, que Prabhupada aceite com muito carinho a sua oferenda. Não é? E quando for na hora de passar o vídeo, eu tenho algumas observações para dizer para vocês. Então, fiquem com a gente até o final para essa homenagem transcendental. Hari Haribo! Então, vamos lá. Vyasa Puja de Srila Prabhupada. Deixa eu ver se eu... Ah, saiu aqui. Deixa eu apresentar. Pronto. Ok. Queria tirar essa bolinha aí, foi. Então tá. Srila Prabhupada, nascimento e profecia. Srila Prabhupada nasceu como Abhay Charande em 1º de setembro de 1896, em Calcutá, na Índia. Seu pai, Gur Mohan De, era comerciante de tecidos e sua mãe, Rajani, zelava pelo lar. Seguindo a tradição bengali, os pais contrataram um astrólogo para preparar o horóscopo do recém-nascido. Escutem essa, gente. Sei que a gente já sabe, mas vamos ouvir de novo isso, né? O resultado desse astrólogo foi muito auspicioso. O astrólogo previu que, aos 70 anos, Abai cruzaria o oceano, tornar-se um grande expoente da religião e abriria 108 templos. Como é que pode isso, Chaitanya? Que astrólogo é esse? Então, a Meu astrologia Deus! então, depende da pureza do astrólogo, né? Então, o mesmo mapa astrológico depende do avanço da história, ele consegue ver assim, com detalhes. Por exemplo, 70 anos de idade, 108 tempos, né? Não é qualquer um que consegue ver isso no mapa, né? Gente, Tem que ser impressionante, não muito é? avançado. Impressionante. Então, Prabhupada já veio com essa bênção, não é? Com essa misericórdia aí. Coincidentemente, naquele mesmo ano de 1896, um livro de Srila Bhaktivinoda Thakura foi aceito pela Universidade de McGill, no Canadá, um marco inicial da pregação no Ocidente. Então, já estavam, né, o terreno já estava sendo ali, não é? Bhaktivinoda Thakur, né? Assim que inaugurou assim, esse movimento mesmo, fez esse movimento ter vida novamente, né? Bhaktivinoda Thakur reviveu o movimento Sr. Chaitanya, né? Infância devocional. Desde pequeno, Abai demonstrava inclinação devocional. Quando não queria ir para a escola, seu pai tratava-o com suavidade. Isso é tão interessante isso, né, gente? Porque, assim, isso é muito importante, né? Essa influência do pai, da mãe, essa misericórdia, esse karma de Prabhupada, vamos assim dizer. Mas falam que Prabhupada já é uma grande alma, né, Chaitanya? Mas ele Sim. vive nessa família com pais, assim, com um pai totalmente forte, né, doce, gentil, e isso passa um amor, uma segurança, uma autoconfiança, assim,
né, que é kármico, né, que veio para ele, né, essa bênção toda, né, Chaitanya? Krishna corrobora isso, Krishna fala que as pessoas que não, grandes yogis, que não voltaram ao mundo espiritual, eles nascem novamente em famílias de brahmanas, de famílias abastadas. Famílias ricas também. Ou então nasce em família de transcendentalistas, que fala que esse é mais raro ainda. Então o cara, ele fala dele mesmo, fala assim, eu, pela misericórdia de Krishna, eu e meu Guru Maharaj nascemos nessas famílias de devotos. Olha, e aí só. Nos encontramos pelo arranjo da providência, o papai fala. E isso corrobora para tudo, não é? Porque a criação infantil, né, de acordo com o nosso merecimento, não é? Faz com que nossos programas emocionais, sabe, nos favoreçam para a meta última, no caso aqui, né, no caso de qualquer pessoa, né, na meta última, autorrealização, Prema Bhakti. Então, assim, é muita fortuna, não é? E a gente vê corroborando, né, a gente percebe que a Gita fala disso, não é, Chaitanya? Que nada se perde, não é assim? Que nada vai se perder. Então, qualquer avanço que a gente faça, qualquer serviço, qualquer entrega, não com essa intenção, mas não com essa intenção de ganhar algo, é isso que eu estou falando, mas com a intenção de servir, sabe, de gratidão. E isso não se perde, né, Chaitanya? Isso, esse é o ponto que já fala. Só o pan apia se dharmasya. Que esse dharma, a pessoa não consegue. Um pouquinho, alpa é pouco, e só alpa é muito pouco. Mesmo você fazer um pequeno esforço, esse pequeno esforço, isso é um bem eterno. É um bem eterno. Vai só acumulando. Vai só acumulando. Então, Prabhupada tinha muitos acúmulos. Mas, então, continuando. Então, ele tinha já esse pai doce, imagina, com suavidade. Nossa, se fosse meu pai... Como assim? Chega atrasado. Então, olha só, o Prabhupada já trouxe isso, um pai doce, devoto, super devoto, o pai dele. Então, o pai via isso apenas como humor infantil, enquanto a sua mãe contratava um acompanhante para levá-lo diariamente às aulas. Gaur Mohan, um Vaishnava de coração puro, levava frequentemente o filho ao templo local de Shri Shri Radha Govinda, onde Abai permanecia por longos períodos em oração. Ele recordaria, a deidade era tão linda, com seus olhos alongados. À medida que crescia sua devoção, a forma divina do Senhor se aprofundava. Abai tinha especial apreço pelo festival anual de Jagannatha, o Rath Yatra, em Calcutá, e sonhava visitar Jagannatha Puri, onde Shri Chaitanya Mahaprabhu participara do mesmo festival cerca de 500 anos atrás. Estima-se que 5 milhões de pessoas comparecessem ao evento anualmente. Olha isso, 5 milhões? Acontecia isso? Não, imagina. Isso acontecia e acontecia milhares de anos atrás, porque a Índia sempre foi um lugar de muita gente. Um país que tem muita produção, né? É propício para a agricultura, muita água, muito sol. Então, assim, é um lugar de gente mesmo, pessoas morarem. Então, sempre foi um país populoso, aquela região ali. E Jagannatha Puri é porque é um templo milenar, mas é um templo especial, né? Tem a história de Jagannatha, mas é por aí, é outra história. Mas é isso aí. Então, era teatro infantil. Festival organizado. Por volta de 1901, organizou seu próprio Rath Yatra. Olha, presta atenção. Ele nasceu em 87, né? 1997. Então, ele tinha 4 anos. É em 96, não? 1996? Não sei. Então, ele tinha 5 anos. 5 anos de idade. 5 anos. Um menininho. Uma criança. E já tinha esse desejo, não é? O pai influenciava, não é? Então, seu pai providenciou uma pequena carroça com cerca de 90 centímetros de altura, adornada com um dócil que lembrava as imponentes carruagens de Puri. O festival atraiu crianças e adultos da vizinhança, e Abai, já demonstrando liderança, envolveu todos na preparação, inclusive mães da comunidade, como sua irmã Bhavatarini, que ajudavam no preparo de pratos especiais para serem oferecidos e distribuídos como praçada. Deidades pessoais. Aos 6 anos, recebeu de seu pai a seu pedido as suas próprias deidades de Shri Shri Radha Govinda. Desde então, qualquer alimento que recebia era primeiro oferecido a elas. Também oferecia diariamente lamparinas de ghee e colocava as deidades para descansar à noite. Olha isso.
que né, que tem. Juventude e casamento. Seu período adolescente é pouco documentado. Durante a faculdade, seu pai arranjou seu casamento com Radharani Dutt, celebrado em 1918. Então, ele teve um casamento arranjado. Nos primeiros anos, o casal viveu separado para que Abai pudesse concluir os estudos. Recusa do diploma. Deixa eu aumentar aqui para vocês assistirem melhor. No último ano da faculdade, influenciado pelo movimento nacionalista, recusou-se a aceitar o diploma emitido pelos britânicos, atendendo ao apelo de Mahatma Gandhi para boicotar a educação colonial, considerado um instrumento de dominação cultural e espiritual. Então, o Prabhupada já tinha essa chama, né, Chaitanya? É jovem revolucionário, né? Rebelde. Pois é assim, né? Queremos mudar o mundo. Ai, querido Prabhupada. Encontro com o mestre espiritual. Em 1922, Abai teve um encontro decisivo com seu futuro mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que lhe disse: vocês são jovens instruídos, preguem a mensagem do Senhor Chaitanya em todo o mundo. Inicialmente cético quanto à viabilidade disso sob o domínio britânico, Abai ouviu do mestre que a consciência de Krishna não dependia de mudanças políticas e que sua importância transcendia qualquer obstáculo mundano. Impressionado, aceitou-o no coração como seu guru naquela mesma noite. Já quer comentar alguma coisa, Chaitanya? Vamos seguir em frente. Então é isso aí, mostrando que esse encontro não foi um encontro comum, né? Aparentemente uma coisa assim, aconteceu assim, mas estava tudo escrito nas estrelas, como se fala, né? Porque Srila Bhaktisiddhanta, ele, na hora, ele entendeu que Prabhupada era uma pessoa especial, que já deu para ele falar assim, a missão para ele, né? Mal, nem conhecia quem era você, já deu a missão que ele tinha que fazer, e confirmou depois, na hora de abandonar o corpo, falou a mesma coisa para Prabhupada. Então, não foi uma coisa comum, né? Não foi. Então, iniciação e instruções. Iniciação formal. Em 1932, Abai recebeu iniciação. Melhor assim. Abai recebeu iniciação, Diksha, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, recebendo o nome de Abai Charanaravinda Dasa. Seguiu-se um relacionamento marcado por respeito, instrução e afeto, ainda que os encontros pessoais fossem raros. Reconhecimento. Em 1935, recebeu elogios públicos de seu mestre por um poema, ai que lindo, e um ensaio enviados para publicação. Nesse mesmo ano, em Vrindavana, ouviu dele a instrução que moldaria toda a sua vida. Se você conseguir dinheiro, imprima livros. Uau! Prabhupada ficou com aquilo. Se você conseguir dinheiro, imprima livros. O Prabhupada levou isso ao pé da letra, né? Não é? A fé no Guru, não é? Foi totalmente, 100%. Ordem definitiva. Em 1936, pouco antes de seu desaparecimento, Bhaktisiddhanta Sarasvati respondeu a uma carta de Abai, incentivando-o a pregar em inglês. Abai aceitou essa carta como sua ordem definitiva. Missão independente. Após o desaparecimento do Guru, conflitos internos dividiram a missão Gaudiya Mata, confirmando a previsão de seu mestre de que haveria fogo, disputas e estagnação na pregação. Abai, não se alinhando a nenhuma das facções, decidiu seguir independentemente a missão de Bhaktisiddhanta Sarasvati e Bhaktivinoda Thakura, dedicando-se à publicação e distribuição de livros sobre a consciência de Krishna. Recebeu o título honorário de Bhaktivedanta em 1939. Em 1944, iniciou sozinho a revista Back to Go-Ahead, cuidando pessoalmente de todas as etapas da escrita distribuição. É demais, né? Que incrível, né? Quanta Shakti, quanta potência, quanto desejo, né, Chaitanya? E seguiu sozinho, tipo, vocês estão brigando?
Então tá, vou fazer o meu melhor aqui, não tem essa, né? Você viu como arranjo de Cristo, que quando eles estavam brigando lá, e Prabhupada estava seguindo em outro caminho, né? Que Sabia para ninguém onde ir, queria né? participar. Tá tão bonito dessa foto aí. Prabhupada tá lindo, né? Tempos difíceis, participação da Índia. Durante a turbulenta partição da Índia em 1947, manteve firme sua visão espiritual, escrevendo que a verdadeira unidade só seria possível na plataforma do serviço devocional ao Supremo. Carta Gandhi. Nesse período, enviou uma carta a Gandhi aconselhando-o a se afastar da política. Carta que tragicamente antecedeu em poucas semanas o assassinato do líder. Mudança de fogo. Nos anos seguintes... perdão. Mudança de foco. Eu estou olhando o cursor aqui, ó. Mudança de foco. E eu mudei totalmente meu foco. Krishna, vamos voltar. Mudança de foco. Nos anos seguintes, Abhay Charan dedicou-se cada vez menos aos negócios e cada vez mais à escrita e à pregação. E a Liga dos Devotos, Chaitanya, ficou essa foto aí. Que foto linda! Palestras em Jhansi. Em Jhansi foi convidado para falar no Gita Mandir por um colega que havia conhecido como cliente no hospital local. O público, formado principalmente por estudantes e profissionais, buscava agitação intelectual e cultural. Entre os muitos palestrantes que passavam por lá, Abhay Charan destacou-se pela visão e determinação. Destacava onde estivesse, né? Novo movimento. Aí eu falo isso, né? Eu falo muito isso, assim. Quando a pessoa é boa, ela é boa em tudo que ela faz, né? Assim, entendeu? Porque é ela, assim, sabe? Como é que eu vou dizer? É um padrão dela. Então, onde ela vai atuar, ela vai manifestar aquele padrão, né? Então, o Prabhupada veio com toda essa predisposição, né? Impressionante. Novo movimento. Deixando o negócio em Allahabad, aos cuidados de seu filho, tentou iniciar ali um movimento espiritual, a Liga dos Devotos. Vanaprastha. Em 1950, retirou-se da vida familiar, entrando no ashrama de Vanaprastha. Longe de se aposentar, dedicou-se intensamente ao estudo e à escrita. Olha só. Então, só quando ele se aposentou, Chaitanya, que ele se dedicou assim, hein, Chaitanya, totalmente ao estudo. Não, naquele Prabhupada, ele sentiu, ele tinha que dedicar a missão, embora não tinha nenhum apoio de ninguém, mas pela ordem do Guru, ele sabia que ele iria conseguir fazer isso, entendeu? Ele tinha confiança nas palavras de Srila Bhaktisiddhanta, mas externamente nada estava acontecendo, né? Mas chegou um ponto que o Prabhupada ia ficar sem nada. E ele falou assim, mas eu sou muito rico, tenho muitos templos. Pois Confiança na palavra do Guru, imagina? O meu mestre espiritual fala que Prabhupada você sabe aqueles desenhos que tem um desenho animado que a pessoa vai correndo e acaba a estrada e ele continua correndo no ar. E quando ele olha para baixo, ele cai. Enquanto ele não olha para baixo, ele está correndo. Ele continua correndo mesmo sem estrada. Gostei. Década de 1950. Primeiro discípulo. Deixa eu colocar aqui para vocês ficar maior. Primeiro discípulo. Em 1953, iniciou seu primeiro discípulo, Acharya Dasa, e estabeleceu um centro em Jhansi, cuja inauguração ocorreu em 16 de maio. Mas a década de 1950 foi difícil. 2. Perda da sede. A sede da Liga foi requisitada pela esposa do governador para um clube das senhoras. Vê se pode isso. Forçando-o a deixar o local. Eles estavam preocupados que Prabhupada, porque as mães, porque Prabhupada estavam convocando os jovens para aderir, e ele queria converter esses jovens em brahmanas. Mas a Índia já estava assim, aquela viagem assim, que coisa é essa de Brahma? Meu filho tem que ir para a Inglaterra, tem que ser um advogado, um médico. Então, ninguém queria cultivar a cultura védica. Então, eles estavam indo para outra direção. Então, eles queriam acabar com o Prabhupada. Isso aí foi uma desculpa para parar o movimento. Entendi. Forçando-o a deixar o local, sem apoio e sem residência fixa, Abhay Charan percorreu ashramas em Delhi, hospedou-se com irmãos espirituais ou em casas de devotos piedosos.
vida simples. Vestindo-se simples, vivendo com pouca comida e quase nenhum recurso, encarou as privações como oportunidades para fortalecer a fé e a determinação. Perseverança em Vrindavana. Aí, a revista. Essa é a famosa Back to Godhead. Godhead. Persistindo na missão de seu mestre espiritual, buscou apoio de figuras proeminentes, incluindo o presidente da Índia, Dr. Rajendra Prasad, mas sem sucesso. Em setembro de 56, mudou-se para Shri Vrindavana Dhamma, para um período intensivo de estudo e preparação. Instalou-se no templo Vansi Gopalji, à beira do sagrado de Yamuna, onde viveu de forma austera, viajando regularmente a Delhi para distribuir literatura e buscar doações. Mesmo enfrentando viagens cansativas e orçamento quase inexistente, manteve-se ativo, publicando por conta própria a revista Back to Godhead, até ficar sem recursos. Incrível. Foi até as últimas consequências, né? O senhor da gráfica, ele fala isso, né? Que ele viu que o Prabhupada ele não tinha roupa direito. O Prabhupada tinha roupa rasgada, inclusive. Gente. Mas o Prabhupada ele juntava todo o dinheiro que ele tinha para comprar papel, para juntar, para poder imprimir o livro, as revistas dele. Imagina? É impressionante. Impressionante, né? É impressionante. Impressionante. Fico em choque, assim, porque realmente, assim, é a vida, né? É a tomada de consciência, assim, é um nível, né? É o nível de consciência das pessoas de Prabhupada, sabe? Srimad Bhagavatam e Sannyasa. Em 1954, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Em 1954, separou-se definitivamente da família para se dedicar integralmente à missão. Mais tarde, mudou-se para o templo Radha Damodara, local sagrado, onde, séculos antes, os 6 Goswamis debatiam filosofia Vaishnava. Ali, iniciou sua obra monumental, a tradução e comentário dos 18.000 versos do Srimad Bhagavatam. Em um momento de introspecção, compôs o poema Bengali Vrindavana Bhajana, refletindo sobre o desapego e a solidão como parte da misericórdia de Krishna. Pouco depois, teve um sonho recorrente no qual seu mestre espiritual o instruía a aceitar a ordem de sannyasa. É muito legal isso aí. Não, é emocionante, né? É emocionante, assim, porque, assim, imagina o que ele viveu, não é? Aqui ele refletiu sobre o desapego, né, e a solidão, então ele estava vivendo isso, não é? E isso, por mais que tenha sentido, ele via como uma misericórdia, porque estava fazendo ele se desapegar. Então, assim, simplesmente fantástico, porque uma coisa é você tomar sannyasa sem nunca ter tido uma família, não é? Outra coisa é você tomar sannyasa, não é? Com uma família, não é assim? Isso é um ponto, que o Prabhupada, ele era um grihasta responsável. O Prabhupada, ele estava preocupado com a família dele. Mas o Krishna fez um arranjo, né, que a esposa dele trocou o livro que ele tinha por chá. Pode assim. Ou eu o chá, não é? Aí ela escolheu o chá. Tá bom, fica com chá, eu vou embora. Mas o Prabhupada estava preocupado. Assim, e ele não queria tomar sannyasa porque ele viu os falsos sannyasas que iam na casa do pai dele, o pai dele muito misericordioso, se via esses supostos sannyasas que eram falsos, né? Mas o Prabhupada já estava assim, não queria saber desse pessoal. E aí, o Guru falou para ele tomar sannyasa, isso para ele era um filme de terror. Ele viu isso como um pesadelo. Porque tem isso, né, Chaitanya? É assim, e assim, a gente tem que estar com muita firmeza, por isso que conhecimento é fundamental. Ainda bem que Prabhupada foi essa pessoa assim, tão pura, sabe? Porque é desafiador mesmo você ver, sabe, uma pessoa que, né, que está numa posição de sannyasa, sabe, por exemplo, e com comportamentos, não é? Sabe, assim, destrutivos, até que fazem mal, sabe, às pessoas que estão ouvindo. Isso, assim, é tão assim, imagina que ele viveu, olha só que interessante, porque a maioria das pessoas poderia chegar e falar assim, eu não quero mais isso, é uma farsa, não é assim? Ele não, ele separou, não é? Isso é maturidade, sabe? Separou o comportamento, tipo assim, aquele karma ruim daquela pessoa que, né, que assumiu uma posição que, na verdade,
enfim. E ele, mesmo assim, não é, continuou servindo a missão, levando os ensinamentos, levando todo o conhecimento Vaishnava, né, sobre Krishna. Então, assim, isso é incrível, isso é um aprendizado para todos nós, porque por mais que a gente veja, não é, muita coisa errada, não é? O conhecimento, ele é puro, o conhecimento, ele é fidedigno, não é? Não é saber separar a pessoa do conhecimento, do comportamento, não é? Você pode não seguir aquela pessoa, mas isso não tem nada a ver com a missão, não é? Isso não tem nada a ver com a filosofia, não é para cair fora do barco porque aquela pessoa falou algo para mim ruim, porque é desestimulante mesmo, assim, é desestimulante, é desafiador você ver uma pessoa numa posição, né, de sannyasa e essa pessoa fazer algo que te mexe com você, sabe? E você olha, nem que não mexa com você, com outras pessoas, aí você olha e fala assim. Aí eu lembrei agora da Gita que fala assim, Chaitanya, aí você me lembra, por favor, né, que fala que as pessoas que não viveram seu Dharma, né, é melhor que elas vivam seu Dharma do que elas tomarem posição de sannyasa, sabe? Que aí vai ser algo ruim para a comunidade. É que eu não lembro o termo, a palavra não é ruim. Vai ser algo que não vai ser agregador, sabe? Para a missão. Então, porque já fala que é melhor você seguir seu Dharma, mesmo que imperfeitamente, do que o Dharma alheio, né? Então, é que a pessoa, ela tem que... A pessoa, ela tem que entender a missão dela no seu Dharma e ela tem que seguir mesmo com dificuldades. Então, o Prabhupada mostrou, a vida dele é um exemplo disso, né? Tudo contra, mas ainda assim ele continuava fiel à palavra do mestre espiritual, à missão dele. Então, ele não desistia para nada, nada fazia ele mudar a sua determinação. Né? Não, e outra coisa também, você falou assim, ele não queria tomar sannyasa, né? Porque muitas das vezes as pessoas querem tomar sannyasa, aqui falando assim, por um estado, o próprio falso ego, olha só, atuando, não é? E querendo assumir uma posição. E ele via isso, né? E ele sonhou, não é? E tomou essa posição e uma pessoa pura. Então, assim, foi lindo demais, sabe? Né? Ficou assim... E pior que o sonho foi recorrente. Várias mesmo? vezes, quando acho que aconteceu 3 vezes, ele falou assim: não, tem uma coisa errada. Aí ele consultou o outro, um sannyasi, irmão espiritual dele. Nossa, que incrível. Então, deixa eu tirar isso daqui. Ai, Cristo. Então ele ali iniciou a sua obra monumental, a tradução. Onde eu parei, ele teve um sonho recorrente no qual seu mestre espiritual instruía a aceitar a ordem de sannyasa. Em 17 de setembro de 1959, recebeu formalmente sannyasa de Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, tornando a Chaitanya Bhaktivedanta Swami. Swami, não tem Prabhupada? A ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Como é que é isso, Chaitanya? O título Prabhupada foi um título que seus discípulos deram para ele. Isso foi muito polêmico. Prabhupada aceitou. Porque quem era chamado de Prabhupada era Srila Bhaktisiddhanta. Então, quando os discípulos de Prabhupada começaram a chamar Prabhupada de Prabhupada, o nosso Prabhupada de Prabhupada, os irmãos espirituais ficaram assim, horrorizados. Mas como é que pode? Aí Srila Prabhupada falou assim, olha, eu assino a Bhakti Vinda Bhaktivedanta Swami. Meus discípulos colocaram Prabhupada, o que eu posso fazer? Era só uma versão com igreja. Com certeza. Então, é impressionante, né? Gente, vamos lá, vamos falar de Prabhupada. Primeiras publicações, vida simples. Então, vivendo com simplicidade, ele praticava Madhukari, pedindo esmolas em forma de papel e tinta para escrever seus livros e folhetos, como Easy Journey to Other Planets. Gente, olha só o que o Prabhupada fazia. Pedir esmolas. Doação de tinta, porque naquela época era ainda off-print, né? Aquela impressão arcaica. Tinha que ter tinta e papel. O Prabhupada mendigava isso para poder a gráfica. Assim, imagina. Publicação pioneira. Em 1962, publicou o primeiro volume do Srimad Bhagavatam, e com apoio de elogios de figuras proeminentes, distribuiu pessoalmente suas obras para angariar fundos para os volumes seguintes. Missão Ocidental. Com o Bhagavatam concluído em 3 volumes, voltou-se para a missão no Ocidente.
Tudo uma estratégia, né? Tudo planejado. O plano dele é vir para o Ocidente. Planejado. Estão preparando mesmo. Travessia no Jaladuta, famoso Jaladuta. Preparação. Em Vrindavana, ele conheceu o Sr. Agarwal, que conseguiu um patrocinador para sua viagem aos Estados Unidos. Seu filho Gopal, residente na Pensilvânia. Partida. Com documentos em ordem, buscou ajuda com Sumati Morardi, diretora da India Steamship Line, que, após insistência, lhe providenciou passagem no navio Jaladuta, partindo em 13 de agosto de 1965. Viagem. Levava consigo 200 conjuntos do Bhagavatam, uma mala pequena, um guarda-chuva e alguns mantimentos vegetarianos. Durante a travessia de 35 dias, sofreu 2 ataques cardíacos, mas teve a visão consoladora do Senhor, garantindo-lhe proteção. O capitão comentou que foi a travessia mais calma que já fizera. Estava sendo protegido, né, Chaitanya? Então, imagina, olha só, o papai com todas as dificuldades, depois conseguiu essa carona nesse navio, aí sofreu 2 ataques cardíacos. Mas se Krishna, se tiver mais um ataque, eu vou abandonar o corpo, eu não vou cumprir minha missão. Aí Krishna revela para ele um sonho, né? Fica tranquilo que eu vou cuidar desse navio. O papai não falou isso. E o capitão confirmou que o navio virou uma lagoa. Nossa. Virou assim, ele foi impressionado. É algo místico, né? Que aconteceu mesmo. Que era uma viagem tribulada, mas o oceano é problemático, né? Mas aí, depois que o papai fez essa oração a Krishna, e o mar ficou a calmaria. Incrível. E ele escreve, né, nessa viagem, ele tem relatos, tem escritos de Prabhupada, cartas que ele faz, que ele escreve, não é? Deixando aí pra gente esse legado, não é? Chegada ao Ocidente. Olha que foto linda. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha a foto de Prabhupada. Desembarcou em Boston em 17 de setembro de 1965, com apenas 40 rúpias, e o coração firme em sua missão, não receber do Ocidente, mas oferecer-lhe o tesouro da consciência de Krishna. Ele não veio para pegar, não é? Ele veio para oferecer, ele veio para dar. Seguiu para Butler, Pensilvânia, hospedando-se com a família Agarwal e depois para Nova York, onde ficou temporariamente com o Dr. Ramamurti Mishra, um Mayavadi, com quem manteve diferenças filosóficas. Mesmo sem apoio da Gaudiya Mata, continuou pregando sozinho, fazendo amizades casuais nas ruas de Manhattan e aguardando o momento de plantar no solo do Ocidente as sementes que viera nutrindo por mais de 40 anos. Isso é um ponto importante, né, Marrone? Que Prabhupada, apesar de tudo isso, nem ninguém ajudar, ainda assim ele tinha fé que seus irmãos espirituais iriam unir, porque o guru dele queria que todo mundo trabalhasse em conjunto. Então, Prabhupada não estava descartando seus irmãos espirituais. Ele tentou, olha, eu cheguei no Ocidente, me ajudem a levar esse momento para frente. E ninguém manifestou nada. Aí ele entendeu, assim, eu estou sozinho mesmo, e Krishna quer que eu fique sozinho. Aí ele entendeu isso. E continuou, né? Primeiros dias em Nova York. Ele parecia saber que teria templos cheios de devotos. Olhava para fora e dizia: eu não sou um homem pobre, eu sou rico. Existem templos e livros, eles existem, mas o tempo está nos separando deles. Sempre falava em nós e mencionava aquele que o enviou, seu mestre espiritual. Não conhecia muitas pessoas naquela época, mas dizia: eu nunca estou sozinho. Senhor Rubem. Assim, quando eu li isso aqui, né, pela primeira vez, é emocionante, porque Prabhupada já visualizava, né, aquilo, ele já via na sua mente, no seu coração. E quando ele falava, eu sou rico, ele estava ali, passando por necessidade, mas ele não ficava na lamentação, na reclamação. Ele via, manifestava, ainda falava, né, o poder da fala, o poder dessa crença. Ele utilizava tudo já que a gente estuda aqui
de autoconhecimento, desenvolvimento humano. É a neurolinguística que faz isso? É a neurolinguística É que a estuda isso? neurolinguística, tudo, O Roger neurosemântica, aplicava isso em neurociência. prática, né? Há 60 anos atrás. Pois é, impressionante, impressionante. Então ele já via os templos, já sabia quantos tinham, aonde, sabe? Impressionante, sempre impressionante. Isso aqui é muito impactante, pelo menos para mim, assim, porque é um exemplo como nós devemos fazer. Mesmo sob nevasca severa, Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami continuou seu trabalho incansável, escrevendo o livro de Krishna e o Srimad Bhagavatam, pregando a Bhagavad Gita e oferecendo seu alimento ao Senhor. Olha para o padre novinho, Chaitanya. Olha essa foto de baixo. Sim, Prabhupada, 70 anos, né? Assim, novinho que eu digo assim, né? Que a gente peguei foto em fotos mais Conservado, né, ainda? mais conservado ainda. Vida simples, missão grandiosa, espaço humilde. Em 1965, mudou-se do estúdio de yoga do Dr. Mishra para um pequeno escritório próprio, estreito, sem mobília ou telefone. Dormia no chão, escrevia numa mesa improvisada e vendia seus livros a qualquer interessado. Início da pregação. Fico aqui pensando, né? Dormir no chão. A gente tem tantas facilidades, não é? Hoje em dia, a gente tem tantas facilidades, sabe? É tão lindo ver a história de Prabhupada, porque nos inspira, sabe? E Prabhupada, ele não era um indiano pobre, era a família abastada. A família dele, a família D, a família rica, entende? Uhum. E Prabhupada, ele era um farmacêutico bem sucedido. Só que ele entendeu a missão, então ele foi deixando tudo para lá, né? Uhum. Então ele ficou nessa situação de pobreza aí, porque ele tinha que afastar daquela vida antiga dele, né? E depender de Krishna mas eu sabia que Krishna dava para ele de volta tudo, né? Tinha confiança. Porque ainda era uma dependência, né? Mesmo que financeira, sabe? E aí, não, ele ficou totalmente assim. Prabhupada, eu vou te falar, hashtag uau, né? Início da pregação. Mesmo naquele espaço vazio, iniciou a pregação. Com um gravador de rolo doado, registrou bhajans solitários acompanhados de cártalas e gravou seu ensaio Introdução ao Gita Upanishad, Bhagavad Gita. Perseverança. Lembrava-se das palavras de seu mestre espiritual. E mesmo que ninguém compareça, continue cantando para as quatro paredes. Isso é tão assim, sabe? Isso chegou a acontecer, sabia? Isso chegou a acontecer. Emocionante, né? Chaitanya. Chegou a acontecer isso. Ele vai num lugar e ninguém vai e ele não, prega. Isso é muito... Porque mexe com o ego, né? Quem dá palestras, quem tá, né, nessa... Você faz um evento, você fica, poxa, será que quantas pessoas vão? Será que vai ter gente? Será que vai dar gente? Não é? Então, ele lembrar dessa história, né, do que o seu guru te disse, é muito, assim, confortável, não é? E seguro, porque não é para mim que eu estou fazendo, né? Quando a gente fica ainda nessa dependência, será que eu só falo para se tiver não sei quantas pessoas? É o falso ego, não é? Mas quando você fala assim, olha, faça essa missão, não importa se vai uma pessoa, não é? Se vão 2, 3, 4, 10, não vai ninguém, não importa. Então você trabalha o desapego, né, Chaitanya? Então, Leandro, ele estava fixo na qualidade, né? A qualidade da pureza. Então ele sabia que esse movimento é Chaitanya é Krishna, Krishna é o mais rico. Então, Krishna, ele estava preparando as coisas para, na hora certa, acontecer. Então, o Prabhupada sabia que isso ia acontecer. Então, ele nunca duvidava que Krishna iria fazer esse movimento crescer, porque era o desejo de Krishna. Ele estava só cumprindo. O Much Less Gifts, como é que fala, Chaitanya? Isso mesmo. Much Less Gifts. Livre para falar, passou a dar palestras às segundas, quartas e sextas-feiras. No início, sua audiência eram alunos do Dr. Mishra, mas a notícia se espalhou pelo Lower West Side de Nova York. Após ter sua máquina de escrever e gravador roubados, mudou-se para o Bowery. Mas logo percebeu que o ambiente, dominado pelo uso de drogas,
não era seguro. Imagina Prabhupada num local onde só tinha drogado, assim, pessoas drogadas, não é? Com a ajuda de Corey Irges e Michael Grant, encontrou um novo espaço, uma antiga loja chamada Matchless Gifts, na 2ª Avenida. O aluguel mensal era de $71, e com depósito e contas a mudança custou $196, valor coberto por amigos e simpatizantes. Fundação da ISKCON, contexto histórico. O final da década de 60, no Ocidente, era de grandes mudanças. Jovens buscavam alternativas espirituais, paz e significado. Srila Prabhupada via neles um público preparado para receber a mensagem do Sankirtana Yagya. Estabelecimento. Assim, mesmo enfrentando custos, riscos e desafios, estabeleceu a International Society for Krishna Consciousness, a ISKCON, em 20 de julho de 1966. Propósito. Os 7 propósitos de sua carta de incorporação incluíam o propagar sistematicamente a consciência de Krishna, ensinar Sankirtana, construir templos e publicar literatura devocional. Expansão mundial, viagens em templos. Então, nos anos seguintes, Prabhupada viajou, inaugurou templos, instalou deidades, fundou a ISKCON Press. Olha só, Chaitanya, que ISKCON Press. Isso aí é a BBT na sua origem. Que incrível. Deixa eu colocar assim para o pessoal poder ler. O Bhaktivedanta Book Trust iniciou projetos como o Programa de Membro Vitalício Complexo de Mayapur. Literatura. Sua produção literária, fruto de madrugadas dedicadas à escrita, tornou-se referência acadêmica mundial. Últimos anos, mesmo com saúde frágil, nunca interrompeu suas atividades. Visitou Moscou em 71, estabeleceu escolas Gurukula, adquiriu terras sagradas na Índia e participou de festivais como Ratha Yatra em Londres, onde dançou por horas aos 78 anos. Dançar, não é, e cantar para Prabhupada era muito importante. E no vídeo ele fala sobre isso, então fique até o final para vocês assistirem o vídeo, não é? Continuando. Compaixão em ação. Um episódio marcante ocorreu em Mayapur, quando viu crianças famintas disputando restos de praçada com cães. Chorando, ordenou: esta é a casa de Krishna. Na presença do Pai, a criança nunca deve passar fome. Façam arranjos para alimentar todos. Dessa compaixão nasceu o programa ISKCON Food Relief, que é o ISKCON Food for Life, não é isso? Hoje, precursor do Food for Life. Isso mesmo, isso mesmo. Legado. Srila Prabhupada veio, estamos no último slide, então vamos aqui prestigiar Prabhupada, não é? O legado que ele deixou. Estamos aqui agora falando sobre ele, né? Falando sobre Krishna. Então, buscando Krishna, vivendo Krishna na nossa consciência, no nosso amor, na nossa relação, graças a Prabhupada, sabe? Entendendo o que é mente, o que é falso ego, sabe? O que é inteligência, tudo isso, graças a Prabhupada. Conhecer que Deus é Krishna, como a gente falou ontem, né, Chaitanya, na nossa live de Janmashtami, não é? Quantas pessoas não sabem que Deus é Krishna? E nós sabemos, assim, hoje, graças a Prabhupada ter passado por tudo isso, tudo isso. Então, Prabhupada nos deu tudo. Porque isso é a consciência de Krishna, né? O devoto que segue o mestre espiritual, que segue as escrituras, ele se torna naturalmente o maior dos yogis. Né? Os yogis fazem austeridade, vivem no gelo, ficam sem comer, sem dormir, para controlar os sentidos. E os devotos controlam isso automaticamente, só por tentar satisfazer o mestre espiritual, levar a missão, as coisas acontecem automaticamente, renúncia, conhecimento. O conhecimento é revelado no coração, imagina. O devoto sente que ele está no caminho certo, ele sente que ele está conectado. Essa conexão que os yogis procuram, o devoto, o Bhakti Yoga, ele alcança automaticamente. Então, Prabhupada trouxe essa corrente autêntica, né? Tipo assim, um fio que está conectado com a central. Então, quem conectar com Prabhupada está conectado com a central, que é Krishna. Certamente. Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai.
Então, Srila Prabhupada veio para destruir o impersonalismo e o niilismo, permitindo que milhares cruzassem o oceano do nascimento e da morte. Seu exemplo e ensinamentos continuam vivos, nos lembrando da ordem de Chaitanya Mahaprabhu, de distribuir o fruto do amor a Deus em cada vila e cidade. Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hari Hari Bol. Então, são essas muitas reverências ao nosso amado Prabhupada, não é assim? Então, que ele sempre nos aceite, não é? E nos leve para o caminho da devoção e que nos dê a força para que a gente consiga propagar esse movimento do Senhor Chaitanya, não é? Permanecendo, assim, o seu legado. Então, somos muito gratos, assim, de coração, porque para a gente estar aqui, não é, fazendo isso, fazendo a apresentação e engajados no movimento do Senhor Chaitanya, tudo isso é misericórdia do Guru, não é? Porque essa força não vem da gente, sabe? Isso é nítido, sabe? E às vezes a gente quer controlar, fazer outras coisas e tudo mais, mas a missão chama, né, Chaitanya? A gente certamente. Nós temos que ter essa humildade, né? De entendermos quem nós éramos e o que nós estamos fazendo agora, algo tão elevado, né? Então, é um trabalho de grandes almas, né? Esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de devotos puros. Então, o Prabhupada falou isso, porque nós estamos seguindo, tentando humildemente seguir a ordem de Prabhupada, do Senhor Chaitanya, dos Acharyas, nós estamos agindo puramente, apesar de todas as nossas contaminações, e se nós continuarmos, o Prabhupada falou assim, se nós continuarmos, no final da vida, Krishna virá nos pegar para levar para o mundo espiritual. Nós só não iremos se nós não quisermos. Esse é um ponto. O Prabhupada garantiu isso para a gente. Então, nós temos que confiar em Prabhupada, né? Não tem outra alternativa. É verdade. Não, e mais, vou te falar, Chaitanya, assim, também fazer, esperando essa garantia, não é? O que toca mesmo é você cada vez mais realizando, não é? Quando você vai realizando a consciência de Krishna, não é? Não tem para onde mais você ir, né? Se tudo que você fizer está relacionado com Krishna, sabe? Então, tudo isso graças, né? Assim, porque isso impacta na nossa vida. Eu fico vendo toda a trajetória de Prabhupada, tudo que ele fez, sabe? Isso muda toda a nossa vida, do que a gente come, nas nossas relações pessoais, na nossa relação familiar, no nosso trabalho, tudo, no nosso desapego, no nosso cultivo de consciência, né? De expandir nossa consciência. Tudo isso se deve, não é? A ele ter vindo e ter trazido e passado por exemplo, no caso, meu guru, que foi Purushottama Swami, não é? Que é discípulo direto de Prabhupada, não é? E se ele não tivesse engajado na missão, não é? Eu, assim, desqualificada mesmo, não estou falando isso para... Não, porque conheço o meu nível sabe, de competência, sabe? E é muita misericórdia, sabe? A gente ter nossos gurus, pelo menos, né, Purushottama Swami, tão fiel ao movimento, tão fiel à filosofia, e seguindo, assim, fielmente Prabhupada. E principalmente Prabhupada, sabe? E falo mesmo também de Ananda Das Goswami, não é? Que é uma pessoa, assim, extraordinária, sabe? Então, essas pessoas elevadas, pelo menos que eu cito, assim, com referência, são essas duas pessoas, pelo menos para mim, que é Hridayananda Das Goswami, Purushottama Swami, temos muitos outros por aí, sannyasas que eu desconheço, mas, assim, são pessoas realmente que são uma referência, sabe? E têm uma vida totalmente dedicada a Prabhupada. Então, eles seguem Prabhupada, a gente segue eles, e a gente segue, então, Prabhupada. Né, Chaitanya? Esse é o poder do Parampará, né? Inclusive, o Prabhupada falou isso, né? Que a posição mais segura é você ficar no fim da fila. Por exemplo, todo mundo quer ser o primeiro, né? Mas o líder, quem está no fim da fila, ele é o mais humilde, né? Ele manda menos. Então, é o servo, o maior servo. Então, quanto mais você se torna servo, mais você fica protegido de falso orgulho, né? De achar que você é o tal, que você pode, controla. Então, é sentir esse servo mesmo, né? Nós temos que nos sentir servos da missão de Prabhupada. Não importa onde nós estejamos, na fila do pão, não importa. Importa que você está querendo fazer o mestre espiritual. Não importa se você está lavando panela, lavando banheiro, ou distribuindo livros, ou cantando, ou adorando a deidade.
Prabhupada falou que tudo é absoluto. Nós temos que estar querendo satisfazer a Srila Prabhupada, né? Ajudar esse movimento dele. É isso, engajado. Querido Chaitanya, Hari Hari Bolo. Então, finalizando com essas palavras doces e gentis de Chaitanya Gosai, vamos compartilhar aqui, porque já terminou, não é? Deixa eu falar para vocês. Ó, acabou, esse é o último slide, onde a gente fala do legado de Prabhupada, que nós somos, não é? Por mais ainda que temos muito a melhorar, não é? Nós somos, fazemos parte dessa família, não é? E tem devotos muito mais firmes, muito mais, né, conectados, mas todos nós estamos assim no barco, não é? Então, somos muito gratos a Srila Prabhupada. Com essa gratidão no coração, eu queria compartilhar com vocês, deixa eu remover aqui. Com essa gratidão no coração, eu queria compartilhar com vocês um vídeo de homenagem a Prabhupada. Né? Esse vídeo aconteceu, a mãe Ragabhumi, né, discípula de Prabhupada, ela me pediu para fazer uma homenagem a Prabhupada. E aí ela me passou algumas fotos e alguns textos. Ela falou assim, porque eu fiz, assim, tem uns vídeos que eu faço num programa chamado TV Congrega, não sei se muitos aqui conhecem, e a gente começou com as histórias de grandes Vaishnavas, então eu tenho feito alguns vídeos para alguns devotos, não é? E aí eu fiz um para ela falou que gostou tanto, que ela queria um para Prabhupada, eu falei, acho excelente, não é? E aí, esse é o vídeo, né, para Prabhupada, que nós vamos transmitir aqui no Templo do Rio, e, por favor, compartilhe com seus amigos, eu vou colocar esse vídeo separadamente, né, separado dessa live, eu vou passar ele aqui na live, mas posteriormente eu vou separar ele da live. Então, eu vou colocar só o link, então você pode só ver o vídeo, se você desejar, ou compartilhar somente o vídeo, não é? Para a gente ser tocado por Prabhupada, para a gente se lembrar, né, de tudo que ele fez por nós, tá bom? Então, essa é a nossa homenagem também, né, Chaitanya, além dessa apresentação. Agradecer a Deva Rocha aí pelo seu trabalho, nessa dedicação, ela tem qualificação e está desejando mesmo satisfazer a Prabhupada. Parabéns, Deva Rocha, por esse trabalho aí. Já, Chaitanya. Obrigada. Todas as glórias ao Prabhupada, todas as glórias ao meu guru, arquivo de vídeo. Então, vamos lá. Quando estive em Nova York para o primeiro desfile de La Teatro, em 1976, tirei muitas fotos, mas as que mais gosto são essa série de 9 fotos em ação de Sudama Dasa, dançando, no parque onde a praçada foi realizada. Sua natureza era sempre dar Krishna aos devotos, não importava onde estivesse e a qualquer momento. Rashigopala Das, significado Shri Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 7, texto 22. Srila Prabhupada. As pessoas geralmente não conseguem compreender o verdadeiro significado de cantar e dançar. Descrevendo os Goswamis, Srinivasa Acharya declarou: Krishnota Kirtana, Gananartana parou. Não apenas Chaitanya Mahaprabhu e seus associados demonstraram esse cantar e dançar, mas os seus Goswamis também o seguiram na geração seguinte.
O atual movimento da consciência de Krishna segue o mesmo princípio e, portanto, simplesmente cantando e dançando, recebemos boas respostas em todo o mundo. Deve-se entender, no entanto, que esse cantar e dançar não pertencem a este mundo material. São, na verdade, atividades transcendentais, pois quanto mais alguém se dedica a cantar e dançar, mais pode saborear o néctar do amor transcendental por Deus. Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, versos 39 e 40. No lugar onde os devotos puros vivem, seguindo as regras e regulamentos e, portanto, puramente conscientes e engajados com grande entusiasmo em ouvir e cantar as glórias da Suprema Personalidade de Deus. Se alguém tiver a oportunidade de ouvir seu fluxo constante de néctar, que é exatamente como as ondas de um rio, esquecerá as necessidades da vida, ou seja, fome e sede, e se tornará imune a todos os tipos de medo, lamentação e ilusão. Conversa com Srila Prabhupada, Toronto, 18 de junho de 1976. Escrevo à noite, acordo à meia-noite e meia. Vou para a cama às 10h30 e acordo à meia-noite e meia. Depois, termino meus cânticos. Se houver algum equilíbrio, começo a ditar. E de manhã eles pegam e digitam. Então, este gravador está sempre comigo, onde quer que eu vá, para que meu livro de escrita não pare. Talvez algumas páginas, mas algo está lá diariamente. Pequenas gotas d'água desgastam a pedra. Foi assim que traduzimos tantos livros. Palestra de Srila Prabhupada no Havaí, em 23 de março de 1969. A verdadeira consciência de Krishna, quando alguém alcança, torna-se prasanatma, alegre. Esse é o primeiro sintoma de se tornar pleno, consciente de Krishna. Prasanatma Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakanchati. Bhagavad Gita 18:54. Ele não tem anseio, ele não tem lamentação. Samasarveshu Bhuteshu. Este é o estágio mais elevado da consciência de Krishna. Este é o terceiro estágio. O primeiro estágio é a alegria. O segundo estágio é a ausência de carência, a ausência de lamentação. E o terceiro estágio é ver todas as entidades vivas no mesmo Pandita Samadashinaha, Bhagavad Gita 5:18. Quando alguém é verdadeiramente erudito, ele vê.
Mad Bhaktin Labate Param, Bhagavad Gita 5:18. Então ele se torna elegível para ser um devoto do Senhor. Tornar-se um devoto do Senhor não é tão fácil. Estas são as condições. O começo é a alegria. Nossos agradecimentos. Oferecemos nossas mais humildes e respeitosas reverências à sua divina graça, Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, servo eterno de Shri Shri Guru Gauranga. Por sua misericórdia ilimitada, a luz da consciência de Krishna brilhou nesse mundo esquecido de Deus. Como verdadeira acharya, ele nos revelou a senda pura do serviço devocional, nos guiando pelos passos dos grandes Mahajanas. Seus pés de lótus são o único refúgio seguro para as almas perdidas. E suas palavras são vida para quem busca a verdade absoluta. Neste dia sagrado de seu aparecimento, temos vida após vida, permanecendo aos seus pés, servindo sua missão com devoção inabalável. Srila Prabhupada, toda glória a ti, que és o amigo mais querido das almas condicionadas. Homenagem da comunidade Hare Krishna do Brasil ao nosso eterno mestre espiritual, Srila Prabhupada. Edição e agradecimentos de Bharati Devidasi, Purushatraya Swami, discípula de Purushatraya Swami. Hari, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Bol. Que incrível, muito bonito, muito emocionante. Legal, né? Legal. Emocionante. Então, que a gente se lembre sempre de Prabhupada, essa é a nossa oferenda a vocês, nossa sincera gratidão por assistirem esse vídeo, estarem aqui com a gente nessa live. Tá legal? Jai, muito obrigada, Chaitanya. Obrigado, Eva Roth. Obrigado a você. Essa live nos eleva o astral de qualquer pessoa, né? Desperta até defunto. Hari, 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 todas as glórias, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai, Prabhupada aqui. Jai. Hari,